apresentação e o nosso evento começa agora. Então, boa noite a todos. Obrigado aí pelo tempo de todos que estão aí para a gente bater um papo e a gente discutir algumas mudanças no Splunk. Tá? Para quem é novo aí, provavelmente a forma de se fazer dashboards é uma que eu vou mostrar. E aí agora a gente tem uma nova forma de fazer. Tá? É bem mais simples, bem mais tranquila de fazer, do meu ponto de vista. Eu tive uma necessidade bem específica para fazer isso e provavelmente alguns já passaram por esse tipo de necessidade também. Tá? Então, falando do app. Então, para quem não conhece, acredito que todos devam conhecer, a gente está aqui na Splunk Base. Então, na Splunk Base eu procuro por Splunk Dashboard. Esse aqui, Splunk Dashboards App Beta. O que esse cara faz? A partir do momento que eu instalo ele no meu ambiente, eu tenho a opção de trabalhar com dashboards com esse padrão. Então eu tenho tanto um modelo grid, que é um modelo que você consegue mexer tudo dentro de um dashboard, mas ele ainda te condiciona a não ter um design que você consiga criar objetos absolutos. Então você não consegue ter a opção de ter um objeto de 120 pixels por 45, por exemplo. Você só vai ter da forma que ele fizer esse arranjo dentro do próprio grid, tá bom? É similar ao que a gente já está acostumado a fazer. Quem faz isso no dia a dia, isso é muito similar, tá? Mas ele também é bom porque ele te dá algumas funcionalidades adicionais que o dashboard padrão no XML, que a gente está acostumado, não nos permite ter. Tá? Então, esse é o aplicativo. Ele instalado dá uma visão muito bacana para a gente. Tá? Então, a gente já vai, eu tenho um ambiente aqui, tá, para a gente acessar. Então a gente vai acessar esse ambiente. E a gente vai trabalhar no que tem aqui. Tá? E eu vou passar com vocês algum desses dashboards para vocês terem ideia do que são, como eles funcionam, como que as consultas funcionam dentro deles. Elas mudam um pouco para quem está acostumado a usar as consultas e usar aquele modelo de XML. Ele muda para esse novo modelo, porque agora a gente sai do XML e vai tudo para o modelo JSON. Só que você tem uma forma de usar dashboards extremamente responsiva. Para quem está acostumado a fazer dashboard, fazer isso aqui no Splunk tradicional, usando o dashboard tradicional, é muito trabalhoso. Para você fazer isso daqui no Splunk, provavelmente usando os dashboards via XML, você vai, olha, primeiro que você tem que ter uma habilidade muito grande com toda a parte de layout, e acredito aqui, por experiência, que você deva gastar, por exemplo, aí umas 2 semanas a mais para fazer isso daqui. Tá? No antigo. No novo você gasta muito menos do que isso. Vou mostrar para vocês como que isso funciona. E uma coisa extremamente importante que muitos clientes pedem e discutem sobre é o uso e a exportação tanto de PDF quanto de PNG, seja para fazer toda aquela parte de historiograma, né, que você cria aqueles documentos grandes que você vai rolando página, por exemplo, ou para fazer um PDF. Tá? Eu mostro para vocês, a gente vai ver como que faz essa exportação de ambos, tá bom? Mas isso aqui é para vocês terem uma ideia de como isso funciona na prática. Tá? Então você tem uma capacidade de desenvolvimento e de enriquecer os seus dashboards hoje em dia muito superior ao que você está usando no normal, tá? No tradicional. Então a gente só vai dar uma olhada no tradicional, só para relembrar. Não sei se todos estão muito acostumados com o uso de dashboards tradicionais, mas o dashboard tradicional, você tem aqui, eu acho que eu tinha criado um ontem, deixa eu ver, não, acabei não criando, a gente cria um aqui agora, mas o dashboard tradicional, você viria aqui, faria uma consulta X, certo? Perfeito? E aí você viria aqui e salvaria como dashboard, por exemplo. Você diria,
se é um novo ou um existente, né, você queira. Vou colocar aqui Splunk UG, só para a gente falar que é do grupo, se ele é privado ou não, alguma descrição adicional, e um título para o painel, esse tipo de coisa. Então vamos colocar aqui top Red 10 do Audit, só para ficar didático. Fechado? Fiz isso, eu tenho o dashboard pronto, certo? Pronto, meu dashboard está pronto, no modelo tabular e tal, eu poderia tanto mudar na consulta como mudar aqui, né? Aí fica a meu critério, eu poderia, por exemplo, fazer uma conta básica, status count, por exemplo, e nem me preocupar com isso, e mudar a forma disso, sei lá, por exemplo, uma pizza ou qualquer coisa do tipo, tá? Sei lá, essa toda. E você teria o seu dashboard pronto aqui. E se você precisasse fazer qualquer tipo de edição adicional, você teria que mexer aqui. Então, você tem todas as opções, e são muitas opções aqui, mas algumas opções são limitadas. Então, por exemplo, você pode ver que se você quiser colocar uma imagem, você não tem a opção aqui, coloque uma imagem. Né? Você pode colocar um botão de... Cadê o time? Por exemplo, você pode colocar um botão de time, mas você não pode dizer, eu quero o botão que fique aqui. Você não consegue fazer, deixar esse dashboard um pouco mais responsivo para aquilo que você precisa, certo? Então você tem algumas limitações que vão te demandar um trabalho muito grande. Por exemplo, essa opção aqui de de tema escuro, é uma opção que foi muito pedida pela comunidade de usuários Splunk ao redor do mundo. E aí a Splunk colocou recentemente. Então você coloca ela, você salva e ele dá um refresh no dashboard, por exemplo, para ele ficar preto. Então não é tão simples fazer algumas modificações no padrão tradicional ali de construção de dashboards via a XML. Tá? Tem um ponto interessante aqui, tem essa opção de abrir como um dashboard dentro do modelo novo, e aqui eu tenho as opções de permissão. Tá? Então a questão de permissão aqui fica mais fácil. Fechado? Então, esse é o dashboard tradicional que fica muito tranquilo para a gente mexer. Se eu quiser adicionar alguma coisa nova naquele dashboard, eu posso vir aqui pegar o meu histórico de consulta, por exemplo. Vou pegar esse aqui, vou pegar um all time e vou colocar um time chart. Vou fazer um split count as audit. Pronto. E ele vai mostrar para mim se eu tiver algum tipo de evento no período, no ano ou o que seja. Então, fica mais fácil para a gente fazer algum tipo de trabalho. Aqui, se eu tirar essa opção aqui, a gente vai ter muito mais opção, principalmente hoje, né, porque eu deixei ele bastante ligado. Se a gente pegar o audit, a gente tem muito mais informação, e aí você quebra do jeito que você achar melhor, por exemplo. E aí, se você quiser adicionar, é o padrão, né? Já tenho o meu dashboard criado, existente, eu vou colocar aqui all time audit. Pronto, tá lá. Se eu vier aqui só dar um refresh no meu dashboard, ele vai estar lá adicionado embaixo, que é o padrão. E aí, se você precisar fazer algum tipo de edição, você faz. Você pega um painel, ele fica esse tracejadinho aqui, e você coloca do lado, embaixo, onde você quiser. E aí você percebe alguns problemas. Então, por exemplo, para você fazer uma alteração de tamanho de tabela, você não faz aqui. Você não tem essa esfera bem pequenininha que fica aqui embaixo, em cima da linha, para você poder mexer no tamanho. Então, o que acontece? Você tem que fazer algo diferente do que para um gráfico como esse. Então, aqui você tem que criar um CSS e fazer essa importação, criar isso como se fosse divs dentro da própria página e colocar, associar essa tabela lá dentro e ela faria essa associação lá dentro. E diminuir o layout, esse tipo de coisa. Mas isso não é tão trivial. Para quem está acostumado a desenvolver consultas, administrar um ambiente, trabalhar com a parte de arquitetura no ambiente, isso não é tão trivial. Tá? Então, esse
essa é a questão. Você consegue fazer bastante coisa aqui? Consegue. Você tem dashboards muito bons, muito bem feitos aqui. Só que você tem um trabalho muito grande para fazer qualquer coisa aqui. Tá bom? Então esse é o ponto. Se alguém tiver dúvida, só colocar no chat que a gente fala desse cara novamente. Tá? Eu fico acompanhando aqui, então não se preocupe. E agora falando do novo. Né? Então, a gente vai discutir alguns exemplos e quais são as visualizações que ele permite que você use dentro desses modelos novos. Então, alguns modelos aqui que eu acho muito legal da gente discutir, eu acho que é esse aqui, que é o do Healthcare. Deixa eu só dar uma olhadinha, eu acho que é esse mesmo. É o de baixo. Esse aqui. Emergency Care. Emergency Care. Esse aí. Então, por exemplo, olha a qualidade visual que você tem agora para fazer a apresentação dos seus dashboards. Tudo isso aqui se torna bem mais simples de você fazer, essas linhas, todas essas opções hoje, nessa forma nova de se fazer, elas se tornam muito mais fáceis de serem feitas. Você pode fazer o upload de, sei lá, do que você quiser de imagem, cores, padrões, formas, uma infinidade de coisas. Tá? Então, ficou muito mais simples de fazer. Eu quero ver se eu acho um aqui, que ele é... esse aqui. Workforce Readiness. Que basicamente... Deixa eu colocar aqui do ladinho. Esse aqui para cá. Ele fala exatamente quem está, né, as forças de trabalho daquela indústria, né, que eles usam aqui, o Buttercup, que é o mascote da Splunk. E aí você tem um painel que você... é um painel num conceito executivo, que você pode deixar numa TV ou em qualquer outro lugar, que qualquer pessoa batendo o olho sabe exatamente o que está acontecendo nessa questão de quem está voltando, né, para o trabalho, ou alguma coisa nesse sentido, e você consegue ver por site. Então, você pode deixar isso daqui num painel sendo executado, e você pode ver por site. Então, se você quiser falar, eu quero ver de Seattle, ele vai dar o erro só porque a gente tá fazendo essa demonstração, mas você consegue olhar tudo o que está acontecendo dentro de cada lugar. Tá? Então, esse é o ponto. Deixa eu só colocar aqui, só para reforçar a questão das perguntas. Perfeito. Bom, e aí você consegue abrir cada um desses aqui, às vezes por algum motivo de algum link, alguma referência interna aqui dentro desse modelinho quebrou, mas você consegue olhar internamente dentro de cada um o que está acontecendo. Deixa eu ver se tem aqui. Você tem aqui, ó, detail. Que aí você consegue ter o detalhe de cada um deles. Por que esse detalhe aqui eu acho que é um dos mais complexos de fazer, mesmo nessa versão mais nova? Aqui você está falando de cada campus, né, que eles colocam o nome, e aqui você está colocando toda a estrutura do prédio. Então você vê aqui, foi implementado, né, você subiu essa imagem da planta, dizendo a quantidade de funcionários por andar, quantos andares, você tem a planta de cada andar, tá? Então fica muito mais simples e visual para você ver o que tem em cada um. Então você pode, além de estar olhando dessa forma, você pode escolher, por exemplo, um andar aqui, que foi a forma que criaram esse dashboard. Então, supondo, esta é a planta daquele andar, então eu estou no terceiro andar, ele vai fazer uma alteração para aquele andar específico, tá vendo? E ele vai dizer a planta e
supondo qual é a quantidade de pessoas aceitáveis, né, naquele espaço pré-definido. E aí ele vai dizer algumas outras coisas aqui, por exemplo, quem é, se está tendo reunião, se não está, quem está remoto e quem não está. Tá? Então, você tem uma habilidade, uma facilidade de criar coisas nesse modelo novo muito, mas muito, mas muito prática do que se a gente quisesse fazer isso no modelo antigo. Tá? É muito, muito mais simples. Fechado? Então, você tem vários modelos. Outro modelo que eu gosto é este aqui, ó. E aí eu vou mostrar, saindo daqui, eu mostro para vocês quais, qual que eu fiz e qual eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer. Tá? Então, por exemplo, isso daqui é um de e-commerce, é uma visão falando de uma saúde, né, da quantidade de vendas, esse tipo de coisa de um e-commerce. E você percebe que é possível que você veja tudo isso em uma tela só. Aqui embaixo eles colocam todo o que é o código, né, feito, que você precisa utilizar para fazer esses dashboards. Mas aqui você tem toda, da mesma forma que a gente viu aquele dashboard no modelo executivo, olhando a performance dos escritórios como um todo, a gente tem aqui agora todo as métricas de venda e performance. Aqui não tem o NPS, né, dos nossos clientes. Mas você consegue saber como está a saúde, por exemplo, da minha API de pagamento, eu consigo saber quantos erros eu tive, por exemplo, latência, tempo de resposta e coisas nesse sentido, certo? Então, para quem tem um Splunk aí no computador, no seu próprio computador ou na nuvem ou de qualquer forma, você pode só instalar esse app, tá? Pode fazer a instalação desse app. Feita a instalação desse app, e aí, para quem não sabe fazer a instalação, é só, ou você faz o download, e aí você vem aqui em Manage Apps. Vindo aqui em Manage Apps, você clica aqui, ó, Install App from File. Feito isso, é só você seguir e é Next, Next, tá? Ou você pode dar um Browse e, por padrão, o Splunk ele abre o Splunk Base interno. E aí você pode procurar aqui se o dashboards. Opa, tá errado. E ele está aqui. Então, como eu já tenho instalado, ele aparece como Open. Tá? Mas você poderia vir aqui, ele ficaria verdinho, você faz a instalação e está pronto para utilizar. Tá? Você tem ele aqui, você tem ele aqui pronto para utilizar. Fechado? Ele vai aparecer assim para você. Perfeito? Então eu vou fechar esses exemplos aqui que a gente tem e vou abrir o que a gente vai trabalhar e mostrar para vocês como a gente pode fazer nos dois modelos. Tá? Então eu vou pegar aqui os meus dashboards. Então eu tenho um modelo que é o modelo absoluto e eu tenho um modelo grid. Então a gente vai trabalhar nos dois modelos. Então eu peguei aqui, deixa eu fechar essas outras abas aqui que eu não preciso mais delas. Não preciso dessa. Perfeito. Então esse foi um dashboard que eu fiz ontem, para vocês terem uma ideia. Tá? Eu devo ter gasto uma hora e meia para fazer esse dashboard. E basicamente este modelo aqui, ele é um modelo que você não muda ele. Tá? Eu coloquei esse nome que eu criei, tá? Modelo absoluto. Por quê? Essa é toda a interface nova. Você vê que a interface é um pouco diferente. Você está vendo que você não tem a consulta aqui. Então você percebe que ele é bem diferente do modelo anterior. Mas quando você abre um novo, e a gente vai fazer isso para todos verem, por esse estar criado, eu só vou aqui no Edit para vocês darem uma olhada. Você tem, por ser um modelo que eu previamente escolhi para ser um modelo absoluto, eu tenho a opção de dizer o tamanho que eu quero proporcionalmente. Então, por exemplo, eu peguei uma resolução de tela de notebook. Então, se você tiver no notebook e pegar esse dashboard aqui, ele vai pegar a sua tela por completo. Mas eu poderia fazer qualquer outra coisa aqui. Subi uma imagem, peguei uma imagem, subi uma imagem aqui de fundo. Aí eu escolho qual é a posição dela. Tá? A gente vai fazer isso com um pouquinho mais de calma.
Aí aqui eu subi um fundo para a imagem não ficar tão clara. Então ela fica um pouquinho mais escura para dar essa impressão de um dashboard que tem a imagem por trás. Tá? E aqui eu criei algo que, poxa, eu acho que todo mundo já deve ter ido ao hospital e já viu esse tipo de coisa, né? De fila de triagem, fila de prioridade, emergência, esse tipo de coisa. Eu não fiz baseado em nada do que está acontecendo, tá? Só foi algo que, por eu lembrar e já ter passado em médico algumas vezes, eu lembrei disso e falei, vou usar isso daqui, tá? Então, como que a gente cria algo como esse daqui? Né? Como que a gente faz para que isso funcione ou que a gente consiga chegar em um layout como esse em pouco tempo? Né? Porque você não gasta mais do que 2 horas para fazer um dashboard desse. Claro, aí levando algo em consideração. Eu já trabalho com Splunk há uns 8, 9 anos. Então, para mim é muito mais simples fazer esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, para quem não está acostumado, você vai demorar um dia para fazer isso daqui, para fazer tranquilo, com calma, entender o que está acontecendo, pensar nas consultas, tá bom? Então, eu vou mostrar todos os componentes que a tela possui e a gente cria um para vocês verem como funciona. Nenhum dado aqui, tudo isso aqui que vocês estão vendo, ou são dados que eu produzi fazendo, usando o comando make results, ou foi pegando do audit, do index de auditoria ou do index interno do próprio Splunk. Tá? Então isso aqui não tem dado de nada, de ninguém, não tem nada aqui, PII nem nada do tipo. Fechado? Então, nesse layout novo, usando o modelo absoluto, né, o que eu tenho aqui? Então aqui eu tenho todas as opções de gráficos, né, de charts que eu posso utilizar dentro do Splunk. Então se eu quiser um desses gráficos, eu só arrasto ele para a tela. A gente vai ver como. Você tem as opções agora de colocar botões, selecionadores, texto, números, o que você quiser. Tá? Você pode usar. Uma coisa que não muda, né, que não mudou nesse daqui, é você fazer a substituição da posição desse time range, por exemplo, de alguns botões. Algumas coisas elas não são permitidas ou estão em desenvolvimento para essa versão, porque, como vocês podem ver, o nome dele é beta, né? Ele já está em pleno vapor, funcionando, com muitas instalações, mas ainda tem algumas coisas que estão sendo melhoradas, inclusive a pedido da própria comunidade Splunk, tá bom? Aí você tem alguns icons, né, que eles colocam aqui, que já são pré-definidos, você pode subir o seu próprio. Então, eu quero colocar toda a parte institucional da minha empresa, você sobe tudo aqui. E aí você vai trabalhar só com as cores e os ícones da sua empresa. Pronto. Mais simples. Você tem a opção de colocar algumas formas, então você percebe que são formas limitadas, né? Só tem o elipse, o retângulo e uma linha, mas você pode fazê-las, ou você pode subir como ícones, ou você pode subir como imagem. Tá? Então você tem todas as opções para que você trabalhe aqui, uma imagem já apareceu aqui. Tá? Então você tem toda a opção para fazer qualquer coisa. Seja subir uma imagem ou alguma forma pré-definida. E aí você pode colocar os textos também, tá? E texto fica à vontade. O texto tem algumas limitações que vocês vão ver, eu vou discutir um caso com vocês, mas você também consegue colocar bastante coisa em texto. Fechado? E uma coisa que muda agora. Agora eu tenho um Data Overview. O que é um Data Overview? Eles são todas as consultas ou relatórios, que pode ser utilizado aqui, que são empregadas para a construção de cada um. Então, se eu tivesse 2 painéis aqui, nesse dashboard como um todo, eu poderia ter 2 consultas. Como eu tenho alguns painéis, eu tenho todas essas consultas. Por que fica mais fácil para eu trabalhar dessa forma? Porque eu posso querer olhar só uma consulta específica e trabalhar nela. Falar, poxa, eu já sei exatamente qual é a consulta que eu quero trabalhar e você quer mudar o resultado. Então, por exemplo, aqui tem 200, eu vou mudar essa daqui, que ela se refere a esta caixa aqui, para 250. Quando eu fizer um run, ele vai alterar para mim. Pronto.
Tá? Então, você tem a capacidade de trabalhar com as consultas de maneira muito mais prática e ele faz toda essa parte de refresh da consulta real time, tá bom? Então, todas as consultas, ou consulta salva, ou consultas encadeadas, ficam aqui. Tá? Você pode usar um relatório? Pode. Quem trabalha com os reports sabe que você pode criar algo no Splunk. Vamos pegar aqui para clarificar. Index, qualquer coisa. 10 resultados de todo o tempo. Deixa eu ver se tem. Você tem uma opção aqui. Então você pode salvar isso daqui como um relatório, por exemplo. Vamos fazer isso aqui como se fosse um pouquinho melhor. Stats count. Oh, faltou este cara. Ele contou. Então você poderia colocar supondo que isso fosse um relatório, né? Você poderia criar ele como um report, dar um nome, deixar ele para executar ou ser acelerado, e aí a gente pode discutir isso em outro bate-papo. Salvou ele, e aí você pode usar ele aqui como se fosse uma consulta salva, tá? Mas ele é um relatório. Então fica mais fácil, mais prático. Dependendo da forma de consulta que você for usar, aqui vai ficar muito pesado. Vocês podem ver que todas as minhas consultas eu estou usando o all time. Por quê? Eu não tenho muitos dados aqui, no próprio Splunk. Eu quero fazer uma coisa mais simplista, então está muito mais simples. Mas você pegando uma instalação que tem, não vou nem colocar muita coisa, mas um Splunk que processa 150 GB por dia, se você colocar all time e ele tiver uns 180 dias, provavelmente você vai deixar o seu Splunk bem mal das pernas, tá? Fazendo esse tipo de coisa. Então, você tem toda essa opção de trabalhar com todos os data sources ou data overview que você queira colocar aqui. Dica, coloquem nomes de data source que façam sentido. Tá? Eu coloquei isso daqui porque a minha lógica foi, eu estou partindo do ponto que 1, 2, 3, 4, 5, aí essa daqui, esse painelzinho aqui, ele é um subpainel desse, então ele é o 2.1, aí é o 3.1 e assim por diante. Tá? Essa é a lógica que eu usei. Você pode usar o que você quiser para criar da forma como você achar que faça sentido. Porém, é interessante que você coloque um nome que você lembre ou que você documente. Porque para você perder a rastreabilidade aqui fica fácil. Tá fechado? Bom, então o que muda bastante é a parte de Data Overview. Outro ponto, no dashboard antigo, deixa eu pegar aqui, cadê? No dashboard antigo, vamos fazendo essas comparações que são interessantes a gente fazer. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, eu quero ver todos os meus data source, eu não consigo ver. Né? Você não consegue ver nada de data source algum. Você tem que entrar aqui, source, e aí você vai, se você já conhece, você vai buscar aonde está escrito query, porque aí é onde estão as suas queries, ou, dependendo de como você escreve, search, se você tiver alguma, ou se você tiver o base, que é uma search base que você usa e tal. É isso. Não fica claro para você saber aonde isso está associado com qual painel. Tá? Então, dessa forma fica muito mais simples para você poder gerenciar todos os seus data sources. Show de bola? Agora, quando eu quero trabalhar com o código, né, então aqui eu tenho o source, aqui eu tenho todo o source. Então isso aqui é um XML, você tem todas as atribuições, todas as opções, o que você pode, o que você não pode fazer por painel. Então você percebe que esse é um painel e aqui eu tenho, cadê o outro painel? 2 painéis. Então eu tenho 2 painéis que representam primeiro painel, segundo painel. Certo? Aqui, se você olhar, esse é um pouco mais difícil de olhar comparado com aquele. Por quê? O que acontece? O que a Splunk fez? O que ela pensou nesse ponto aqui? Só estou mostrando para vocês que agora não é um XML, é um JSON. Fica muito mais, eu acho que fica muito mais legível, mais entendível. Porém, algumas coisas ficaram um pouco mais morosas, vamos dizer dessa forma. Então, por exemplo, se eu quiser alterar este objeto, é uma caixa, certo? É um objeto de um single value. Então, o que acontece?
Quando eu clico em cada um desses objetos, como esse, por exemplo, eu tenho todas as suas propriedades. Então eu sei que ele é um single value, deixa eu clicar aqui fora. Eu posso mudar o título, a descrição, eu associo qual é o data source que eu quero. Então, por exemplo, aqui ele está falando que o data source que eu tenho atribuído é esse aqui. Então você pode mudar o data source. Você pode. Você percebe que tem um data ID aqui, um data source ID? Esse data source ID é desta consulta aqui. Se você pegar o data source de outra consulta, você pode usar ele aqui. Mas você não vai mudar ele aqui, você vai mudar lá no JSON. Então, algumas coisinhas são um pouco mais trabalhosas, vamos dizer assim, para você usar dentro desse modelo novo. Porém, a facilidade para você criar qualquer coisa é muito melhor. Se você quiser criar qualquer nova consulta, dê um nome, executou a consulta, colocou aqui para rodar, ela funciona. E aí ele já está associado àquele objeto. E aí qual que é o seu trabalho? De definir quais são as propriedades do objeto. Qual é a posição relativa entre x, no eixo x, no eixo y, qual é o tamanho, qual é a largura e qual é o tamanho dele, se ele vai mostrar a linha de tendência, se mostrar se é absoluto ou percentil e assim por diante. Tá? Então essas são as opções que permitem que a gente trabalhe de uma maneira muito mais produtiva, porque eu não tenho que ficar me preocupando como que eu vou fazer, qual é o CSS, qual é, por exemplo, um JavaScript, alguma coisa, se você quiser fazer um dashboard muito mais rico de imagem ou qualquer coisa nesse sentido. Tá? Você pode dizer qual é a fonte que você quer, claro, que hoje as fontes existentes elas não são muitas fontes, elas são fontes limitadas, então eu vou colocar aqui alto. Vamos colocar aqui, deixa eu ver qual que é o pixel dessa. Ele está alto, mas agora não me deixa. Vamos colocar aqui 12. Bom, beleza. Depois a gente altera ele. Vamos fazer o que a gente faz melhor, certo? Ctrl Z. E ele guarda as versões anteriores. Pronto, voltamos ao normal. Certo? E se eu quiser colocar um threshold nele, que eu vou mostrar que todos esses que estão coloridos, eles possuem um threshold, eu só ativo o threshold, coloco as camadas que devem ser atingidas para mudar de cor e a minha caixinha, né, ou o meu indicador está pronto. Eu posso ainda colocar qual que é a minha precisão de dígito, se eu tenho, por exemplo, a unidade antes ou depois e assim por diante. E uma coisa muito interessante, às vezes você quer fazer um dashboard como esse, que seja um dashboard geral, mas você quer saber no detalhe o que está acontecendo em cada uma dessas áreas. Então, supondo que a gente fosse trabalhar com esse dashboard, eu pensaria o quê? Na fila da triagem eu tenho um dashboard para saber qual é a gravidade dessa triagem. Então eu teria o quê? Um drill down. Então eu tenho um drill down que você pode mandar para uma URL. Essa URL pode ser o quê? Nada mais, nada menos que outro dashboard que mostra esse cara expandido. Quando a gente está falando do modelo anterior, né, ou modelo atual, vamos colocar dessa forma, você tem outras opções de drill down. Tá? Você pode editar outras opções. Né? Você percebe que você pode trabalhar até com o gerenciamento, né? Você pode modificar os tokens, esse tipo de coisa. No novo você só tem a custom URL customizada, que permite você fazer milhares de coisas, inclusive. Tá? Mas a gente não vai trabalhar com elas, mas para vocês entenderem que é possível. E o outro ponto aqui, então falando desse objeto, a gente tem o que dele? A configuração de dados, né? Então qual é o dado, o data configuration dele. E agora eu só vou minimizar com as setinhas aqui todas as propriedades dele. E aí você tem o código do objeto. Então o código que basicamente pega qual é a configuração desse data source, todas essas propriedades aqui, vou deixar só esses dois abertos, isso. Então esse código ele é responsável por dar um nome, essa visualização aqui, ele tem esse ID, ele é único, e você tem todas as opções que eu selecionei dentro desse leque de opções. Então, por exemplo, como eu não coloquei nada de opção,
o que eu coloquei de propriedade? Só o título e a descrição. Então ele aparece aqui, ó. Certo? Aí você fala assim, poxa, mas aonde está a consulta? A consulta aqui, ó. Ele fala assim, ó, o data source desse objeto é esse ID aqui, que nada mais é do que o ID dessa consulta. Então, se você alterar o ID lá, você vai ter um erro aqui, porque você não vai conseguir ver o que está lá. Se você alterar o ID aqui e não alterar lá, mesma coisa. Tá? Então, é só esses cuidados no modelo novo que precisam ser tomados. Então, é muito mais simples de construir um dashboard nesse modelo. Tá? Então, a gente vai fazer algo parecido como esse, tá bom? E no modelo absoluto. Qual é a diferença do modelo grid? Deixa eu pegar esse modelo aqui e abrir para vocês verem. O grid, eu tenho um modelo aqui. A diferença do grid é, vocês percebem que a minha barra de opções ela é menor. Então eu tenho só os gráficos que são permitidos e eu tenho alguns seletores, só. Eu não consigo ficar colocando imagem ou coisas nesse sentido. Então, basicamente é uma evolução simples do modelo de dashboard XML. Tá? Quando a gente usa nesse modelo aqui. Por que isso? Porque, como ele é grid, ele faz a mesma coisa que esse dashboard. Ele tenta se adequar à tela que ele está. Então, supondo que você coloque numa tela muito pequenininha, ele vai diminuir essa tela, ele vai reenquadrar o tamanho de fonte, ele vai sempre carregar as cores de uma forma diferente, e esse tipo de coisa. Então, por isso que o grid é uma evolução do antigo. Para mim é antigo porque eu não uso mais esse modelo, dificilmente eu uso esse modelo hoje em dia. Ele é só uma adequação, uma novidade, né, uma pequena novidade daquele, porém, que gera código em JSON. Fica mais fácil para você debugar. Ele também tem as mesmas coisas das suas consultas, toda a parte do menu de Data Overview. Fechado? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algo similar, muito próximo desse daqui, desse painel, do zero. Tá? Para a gente ter ideia de se é complexo ou não é. Então a gente vai agora 8h23. A gente para por 5 minutos. Mais 5 minutos, Vamos arredondar para 8h30, a gente para agora. A gente volta 8h30, eu vou criar, enquanto isso eu vou criar, só criar com vocês aqui, fica mais fácil. Vou criar um novo dashboard, só deixei a aba aberta aqui, tá pessoal? Vou criar um novo dashboard, eu vou colocar aqui Splunk UG Dashboards. Uma coisa interessante, você pode mudar o ID do dashboard agora. Então, ele não precisa ser isso, ele pode ser... Cadê minha tecla aqui? Você pode usar número, por exemplo, se você quiser. Fica a seu critério, tá? Eu não quero editar nada. Opa, ESC sem querer. Splunk UG Dashboards. E aí eu tenho permissão Private e Shared. Se eu não mudar a permissão agora aqui, eu tenho que mudar em outro lugar que eu mostro. Eu vou deixar Shared. E aí você tem essas duas questões que eu comentei. O absoluto, você tem controle absoluto ou total, né? Acho que é melhor, do layout do que você está fazendo. E o grid, basicamente, é aquilo que a gente estava falando já, né? É só uma forma de organizar as coisas de uma forma um pouco mais fácil. Como você pode ver aqui nesse ícone, quando você colocar um painel lá, você consegue mudar ele, diminuir, tanto no X quanto no Y. A diferença é que você não consegue ficar fazendo igual isso daqui, movimentar ele livremente na tela. Tá bom? Então a gente vai criar esse absoluto aqui. Então esse aqui vai ser o que a gente vai trabalhar. Fechado? Deixa eu só abrir uma search aqui para gerar alguns logs. E esse é o nosso dashboard. Você vê que ele está com esse nome aqui, a gente pode mudar. Fechado? E, por ele ser totalmente do meu controle, eu quero fazer ele igual estava o outro. Uma resolução de notebook. Ele já se adequou aqui ao tamanho que eu estou.
Eu vou dar um save. E aí você tem uma coisa interessante aqui. O Display Mode, ele pode ser o tamanho exatamente que vai ser. Então isso aqui é exatamente o tamanho de uma tela de notebook. Ou você pode pedir para ele a se adequar a essa janela como um todo. E aí ele vai te deixar a janela um pouco maior. Eu não gosto de trabalhar com esse aqui porque ele te dá uma visão um pouco diferente. Eu gosto de trabalhar exatamente com aquilo que eu coloquei, que é o tamanho que a gente vai trabalhar. Fechado? Então, agora a gente para 5 minutinhos, 8h30 a gente volta e a gente começa a criar os quadradinhos, né, os nossos indicadores, ou que seja, aqui para vocês verem como é simples. Tá bom? 5 minutos, 8h30 a gente volta. Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai começar a trabalhar. Acho que vocês estão me ouvindo, certo? Agora a gente vai começar a trabalhar. Obrigado. Com a criação de alguns pseudo-indicadores, tá? Aqui a gente não vai, não tem a pretensão de criar nada que tenha algum valor de fato fora daqui, tá? Então a gente vai pegar uma consulta só para ver se a gente tem algum tipo de informação, tá? Deixa eu pegar, pode ser isso aqui. Tem bastante coisa aqui. Então, deixa eu ver o índice que eu peguei. Esse daqui é algo antigo. Deixa eu pegar. Eu acho que nesse aqui. Vamos ver. Bom, nesse aqui tem bastante coisa. Qual que é o source? Audit Trade. Perfeito. Então, o que a gente pode olhar aqui? A gente pode começar a fazer algumas consultas exploratórias só para a gente avaliar o que a gente tem de informação. Aqui eu não estou preocupado em saber ou tentar adivinhar se existe algum log que faça sentido para o que a gente está discutindo. Tá? Então, assim, eu quero saber alguma coisa? Não, eu só vou pegar o log só para que seja preenchido alguma informação lá para a gente. Tá? Então, eu sei que aqui peguei esse all time do índice X audit colocando error, eu vou criar um time chart, eu vou fazer o span, que é só para ele quebrar nesses buckets, como seriam, né? Buckets de time, espaços de time. Eu vou colocar aqui por 1D e eu vou contar as errors. Só para a gente ver como fica. Eu vou dar uma visualização. Opa, vamos colocar essa aqui. Ó, legal, ela está aqui. Então a gente teve um pico nesta data. Então, eu vou pegar essa consulta, ela funciona, tá ok para mim. Eu vou olhar qual que é o gráfico que eu quero. Então é um gráfico de tendência e uma coisa interessante desse modelo novo, ele já fala para você quais são os tipos de gráfico que fazem sentido para alguns conceitos. Então existe, tá? Depois eu vou colocar no GitHub esse dashboard que eu fiz. Se alguém quiser fazer uma análise, né, uma engenharia reversa, alguma coisa assim, para testar e treinar em casa ou estudar. Mas existe um padrão que diz exatamente como você deve usar os tipos de gráfico para cada tipo de momento. Então, por exemplo, se você quiser fazer comparação, você usa esse tipo, tendência, valores únicos, a distribuição por exemplo, uma distribuição populacional, você pode fazer por esse tipo de gráfico, né? Bubble é muito usado e o Scatter Plotter também. E você pode usar os mapas aqui, tá? Todos eles são muito bem documentados dentro do Splunk Dashboards Beta Docs. É isso, alguma coisa assim. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Mas não é um install, é a parte de... É este aqui, ó. A gente tem... essa parte é a parte que eu gosto de trabalhar,
de olhar, tá? Então não é nem a parte de instalação, porque vocês viram que é super simples, mas quais são os gráficos que existem. Então aqui você vai ter toda a descrição dos gráficos que você pode utilizar lá, se ele está otimizado, se ele não está. Isso é muito interessante de você avaliar quando você vai, ou quando você está pensando em usar esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de gráfico, por exemplo. E quando você quer saber exatamente o que cada tipo de objeto qual é a permissão no sentido do que cada objeto permite que você use como opção, essa é a melhor referência que tem. Então você tem, por exemplo, quais são as opções permitidas dentro desse formato novo de dashboard que você pode usar para o Bubble. Então aqui você vai ter você tem a lista de todas as opções. Ó, são essas opções aqui que você pode usar. Se você colocar uma opção diferente dessa, não vai acontecer nada. É isso. Não acontece nada. Tá bom? E é isso. Mas é bem interessante vocês olharem tudo o que existe aqui para que vocês não tenham nenhum tipo de problema. Tá bom? É bem legal. Eu vou deixar toda essa documentação lá junta para vocês. Fechado? Bom, então eu sei que essa minha consulta funciona. Eu vou criar um gráfico de tendência, porque é o diário que eu quero. Então, eu clico nele. Cliquei nele, ele já aparece para mim aqui. Eu vou dar um nome para mim que faça sentido, tá? Supondo que você esteja fazendo junto comigo, você pode usar qualquer outro. Coloco a consulta aqui, certo? E aí, se eu não clicar nesse Run e Save, o que vai acontecer? Ele não vai rodar. Quando você coloca a consulta, é como se você estivesse fazendo um commit. Você tem que clicar aqui. Aí você consegue executar. Pronto, ele trouxe para mim. Aí você fala, poxa, tá aqui. Não gostei, tá feio, qualquer coisa do tipo. É outra história. Você pode ir fazendo toda a alteração que você quiser nas propriedades, como a gente viu. Só que vocês perceberam uma coisa? Aqui eu estava usando todo o tempo, aqui ele pegou pouco tempo, o fundo está meio claro, não estou gostando desse layout. Então eu tenho algumas opções. Eu posso tirar as minhas linhas, eu prefiro essas linhas de guia, eu prefiro elas. E quando eu estou desenvolvendo, eu prefiro que seja o Dark, porque fica mais fácil para eu ver principalmente as linhas de guia aqui do que eu estou fazendo. Certo? E o meu time range, percebeu que ele está 24 horas? Por isso que ele não está mostrando o meu dashboard do jeito que eu deveria, eu gostaria de ver. Então eu coloco um all time aqui. Como ele é um token global, agora ele vai mostrar exatamente para mim o que está acontecendo. Então eu tenho aqui um gráfico de tendência diária que eu posso diminuir, aumentar e fazer o que eu quiser com ele. Certo? Então vamos supor que a gente coloque ele aqui, desse tamanho. E aí vocês percebem algumas coisas que são fáceis de você fazer algum tipo de alteração. Então, por exemplo, o título, tendência de erros. Aí eu vou colocar aqui uma descrição por dia, por exemplo. Por dia. Certo? E aí ele já fica um pouquinho mais bonitinho. Aí você pode escolher entre modelos. O modelo que não é stack e o modelo stack, né? Fica muito a seu critério do que você quiser mostrar. Para esse tipo de apresentação, eu prefiro deixar um modelo não stack, né? Que ele fica melhorzinho. E aí você fica a seu critério. Se caso tenha valores nulos, como você quer fazer? Você quer que eles estejam juntos, né? Você suba o gráfico para ele não fique com aquele vazio, né? Que ele passe pelo menos a linha ali, ou que ele não fique com aquele vazio, ou não. Seu critério também. Certo? E aí vocês viram, por exemplo, poxa, a legenda aqui, eu não gosto da legenda aqui. Então eu posso colocar a legenda nas posições possíveis, embaixo, por exemplo. Mas aí eu tenho outro ponto aqui. Eu tenho tanto a parte do eixo Y quanto o eixo X, eles estão mostrando o nome dos campos. Então, por exemplo, aqui ele está mostrando o que eu criei lá. Lembra que é o time chart por erros? E ele está mostrando o time. São os dois caras que tem aqui, né? O X e o Y. E eu falo, poxa, mas eu não quero isso. Não sei, não é bonito. Então, o que eu posso fazer para que isso fique mais agradável? Eu posso, usando a documentação, e aí é bom que vocês acompanhem via documentação, eu vou procurar
o tipo de gráfico chamado área e eu vou ver, por exemplo, qual é a opção que permite que eu não veja esse eixo. Opa, achei aqui. Ó. Title do eixo X, visibilidade. Então eu venho aqui, certo? Estou nele, estou clicado no objeto. E aí eu vou vir aqui no código do objeto, certo? Não é no código da consulta, vou no código do objeto. E aí eu tenho aqui esse código. E o que ele está falando para mim? Ele é uma opção, certo? Opção. Então o que eu tenho que fazer? Dentro do array aqui de opções, eu venho na última linha, ou onde você achar melhor. Você pode colocar uma vírgula, e aí você vai colocar o nome da propriedade. Você tem que colocar ela com este padrão, com este padrão aqui, e aí você vai colocar o valor que você quer, que é o collapse. É isso? Opa, tá errado aqui. Aqui, assim. Certo? Então, por exemplo, ó, o time sumiu. Certo? Então pronto, ficou mais fácil. Se eu vier aqui e colocar uma vírgula aqui, não pode ser o x, né? Eu só troco aqui o y. Pronto, o y some. Ó, isso é uma coisa interessante, fica mais bonito de ver. Eu posso vir aqui ainda e falar, poxa, mas por que ele está mostrando assim? Eu queria aquele número abreviado que já está costumeiramente aceito no mercado. Então, eu posso vir aqui e procurar por a abreviação. Então, vamos olhar aonde está abbreviation. Está aqui, ó, X abbreviation. Ele funciona para qualquer um deles. Se você voltar aqui, ele não abriu aqui, porém, deixa eu só ver se é no X, esse cara, é isso aqui. Se a gente vier aqui, só ficou deslocado um pouquinho, certo? Vier aqui, vou colocar este cara aqui, e aí eu coloco como, mas não é o X, é o Y. E aí eu coloco, é isso, tá? Não lembro se era isso, mas eu olho lá, tá? Mas eu pego lá, não se preocupe. Deixa eu tirar aqui, mas só para vocês verem. Eu tenho que olhar lá qual que é. Porém, qual que é o ponto? Vocês perceberam que é muito mais simples você editar o tamanho, onde você quiser colocar, toda a propriedade que você quiser fazer e ainda ter a consulta muito fácil para você fazer todo tipo de alteração que você quiser. Tá? Só que, por exemplo, você tem essa opção aqui. Vamos supor que você não queira essa opção aqui de atualizado a 5 minutos. O que você pode fazer? Você pode ir lá, primeiro você salva, você vai lá no seu código e aí você procura um cara chamado refresh. É isso. Alto. Ele fica aqui embaixo. Cadê ele? Aqui, ó. Last updated. Você coloca para false. E aí ele vai sumir de lá. Beleza, ele foi atualizado, provavelmente agora, né, porque a gente viu. Porém, ele voltou para o Global Time Range dele aqui de 24 horas. No meu caso, eu posso, eu quero, né, eu posso alterar, mas na verdade nesse momento eu quero alterar. Então eu quero que ele seja o all time. O que eu faço? Eu venho aqui e aí eu sei que quando eu estou falando de input, ele já me fala aqui, olha, esse é um input, né? Então aquele time pickerzinho aqui, ele é um input, e ele fala para você o seguinte, olha, o valor default é as últimas 24 horas até agora. Aí o que você faz? Eu falo assim, eu quero all time. All time você pode colocar só o 0. Você colocou só o 0, por padrão ele vai para o all time. Pronto. Você dá um save. Toda vez que você chegar aqui, ele dá um all time. Certo? Então, esse foi um gráfico de tendência. Deixa eu só ver aqui aquela questão do abbreviation. Mas eu não quero tomar muito tempo também, não. Mas eu sei que a gente tem uma opção de fazer o abbreviation desse cara. Deixa eu ver se está aqui.
Abbreviation, mas eu quero Y. Eu acho que é este aqui. Deixa eu ver de onde que é. É o line, eu acho que é isso. Se não for esse, depois eu passo, tá? Só pra gente não tomar tempo. Mas eu sei que tem essa opção. Deixa eu... não sei por qual motivo. Enfim, eu sei que eu tenho isso aqui em outro exemplo. Depois eu passo, não se preocupe. Não. Bom, então essa é a forma de criar um dashboard. É rápido, comparado à criação do painel. Ela pode ser um pouquinho mais demorada, mas a otimização e a customização que você pode colocar em cada um deles é muito maior de maneira visual, e esse é um ponto muito importante, tá? De maneira visual. Por quê? Tem muita gente que vai estar acostumado a trabalhar com os modelos anteriores de dashboard e só trabalhar com propriedade, não está preocupado em ficar olhando isso daqui, porque está muito acostumado e sabe exatamente quais são as propriedades, como tem que ser feito, ou enfim, como não deve ser feito, tá bom? Mas esse é um ponto importante a se lembrar. Bom, vamos colocar aqui um single value. Vou colocar aqui um single value. E coisas interessantes do single value, né? Ele é extremamente, quer dizer, não só ele, mas todos os outros, né? Você tem uma opção de você ser extremamente criar algumas coisas e só colocar os thresholds. Então, um single value é muito interessante nesse sentido. Então, por exemplo, eu quero aqui usar esse comando make results do Splunk. Tá? Então, toda vez que você quiser fazer algum teste, validar um eval ou qualquer coisa do tipo, você vem aqui, ó, make results, e aí a gente coloca aqui, por exemplo, deixa eu ver, eval, vamos colocar aqui capacidade, vai, é igual 200. Aí eu coloco aqui fields capacidade, certo? Ele só vai pegar aqui e vai criar esse 200 para mim. Por que eu coloquei aquele fields? Porque quando eu for criar o threshold, ele pede o field. Se eu não tiver o field, ele não funciona o threshold. Tá vendo? Se eu for lá agora e tirar o field e atualizar, ele não funciona. Não era para funcionar, enfim. Mas ele não funciona, tá? Essa está na documentação. E aí você coloca o fields e você tem a opção de trabalhar com os thresholds. E aí você tem uma opção que é você começar a trabalhar e colocar todas essas opções, que é o que está feito nesse dashboard. Então aqui nada mais é do que esse make results aqui, criar, tá vendo? E quando eu quero, sei lá, colocar alguma funcionalidade dentro desse single value, aí é como esse é feito nesse. Eu jogo ele aqui, tá vendo? E aí eu trabalho no threshold desse cara. Então vamos fazer um desse para vocês verem como funciona. Então, vocês entendam que aqui eu coloquei uma consulta qualquer. Eu posso vir aqui e usar essa consulta aqui. Tá? Se eu usar essa consulta aqui, cadê? Aqui dentro, eu só preciso passar o nome do campo. Ele vai fazer a mesma coisa. E um detalhe, a coisa interessante é, você percebe, eu coloquei uma consulta aqui, ele já me mostrou inclusive a linha de tendência do cara. Tá lá, ó, a linha de tendência está embaixo. E, um ponto, a gente está dizendo aqui que eu quero um valor absoluto, mas eu posso dizer qual que é o percentual de queda desse cara. E eu posso mostrar a minha linha de tendência antes, depois, antes ou embaixo. Eu acho que fica mais interessante embaixo. Tá? Então você percebe que o threshold ele pode ser aplicado no single value da consulta que você está fazendo. Você não tem que se preocupar com nada disso. Tá? Então aqui só para a gente ver como que um single value funciona. Tá? E basicamente tudo que vocês estão vendo, que vocês viram neste dashboard aqui, nada
diferente de fazer exatamente o que a gente acabou de fazer nesse cara. Pega uma consulta, e aí você pode desenvolver toda a sua estrutura de inteligência na consulta. Você pode dizer que aquele painel específico não vai seguir o seu time range global. Ele pode seguir algum outro padrão. E aí você vai colocar aqui, que é a opção aqui de query. Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que não está nesse. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele fica... Inputs em tokens. Acho que é aqui que ele fica. Você pode mudar. Acho que é aqui que ele vai ficar. Time. Acho que está lá para baixo. Query. Aqui, ó. Tá vendo? Para cada objeto, opa, aqui. Cada objeto, ele pode ter, ó, ele tem a sua query, mas ele pode ter os seus parâmetros. Então, você pode dizer que aquele objeto em específico, ele vai olhar todo o tempo. Então, esse cara aqui, ele para de usar o seu time peak global e usa só aquilo que você definir. Fica a seu critério. Você pode fazer isso. Só precisa lembrar que você fez isso. Tá? Porque às vezes você está fazendo um teste, debugando, e você está usando um time picker aqui e não está funcionando da forma como você queria. Fechado? E aqui agora, vamos... Cadê o que eu queria fazer? E vamos fazer um gauge. Que o gauge também é interessante da gente ver. Deixa eu só fazer uma... Só pegar isso aqui, deste cara aqui, para ficar mais fácil. Então eu vou criar outra consulta aqui. Certo? E salvo ela, executo. E ele está aqui. Meu gauge, bonito, funcionando. Tá vendo? Eu posso mudar, vocês perceberam que eu coloquei a graduação desse gauge, ela está aqui. Ó. Então, de 0 a 50, verdinho. De 50 a 90, amarelo. E o que passar é vermelho. Você percebe que está com 9. Né? Então, a gente podia pegar um index que está com mais coisas. Deixa eu dar uma olhada aqui se está com um pouquinho mais de coisa. Então, esse é o DIT aqui dos últimos 15 minutos. Vamos pegar por 15 minutos. Vamos ver se ele faz por 30. Se ele faz melhor. Para ele aumentar aquele número. Ainda ficou em 9. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar isso aqui e fazer um teste deste lado. Fica mais fácil para a gente fazer. All time. 30 minutos. Opa, esse aqui. Então, vamos deixar nos 30 minutos. Eu executo a consulta, ele vai continuar lá embaixo. Qual é o ponto? Você tem a opção de usar ele numa orientação vertical, que é dessa forma, ou horizontal. E aí depende muito do que você quiser apresentar. Você tem, isso é uma coisa interessante que eu estava fazendo uns testes ontem, que dependendo de como você colocar, olha, o conteúdo é muito pequeno. Você vai acabar prejudicando tanto o gráfico e tem um ponto adicional. Você não consegue renderizar o conteúdo desse objeto. Então, este aqui seria o menor tamanho de altura para esse objeto. Certo? Aqui seria o menor tamanho de altura. Então, o menor tamanho de altura é 150. Agora, esse daqui a gente pode alterar para a gente avaliar. O menor aqui ele vai até... chegou aqui até 200. Você pode brincar com os tamanhos do que você achar que faça sentido. Tá? Outras opções de customização. Você tem o background aqui, você pode deixar ele transparente. Então ele vai seguir aquele tipo de template que você tem. Tá? Esse aqui está preto. Mas por quê? Deixa eu ver... Cadê? Esse vai estar preto porque eu estou usando o Dark. Se eu quiser ele de outra cor, eu tenho que usar um background diferente. Para esses aqui, que são como se fossem objetos, você pode mudar como propriedade aqui. Tá?
Outro ponto, se eu quiser mudar esses thresholds, eu posso aumentar. Então, de 90 a 100, eu posso falar que, olha, de 0 a 20 para mim é aceitável. Aí aqui vai ficar de 20 a 90, não, eu quero de 20 a 50. Aí de 20 a 50 a 75. E aqui você coloca, sei lá, 100. Pronto. Agora você tem uma graduação maior. Você que acabou de definir uma graduação maior, por exemplo. E aí, uma coisa interessante é, o Splunk já faz essa quebra aqui embaixo, mas ele faz uma quebra baseada na graduação que você passa para ele, para ficar de uma forma mais ordenada, tá bom? Então você percebe que é muito mais simples você trabalhar com esse tipo de gráfico, com o dashboard novo, o beta, porque você tem uma facilidade de trabalhar e modificar, e além de ficar customizando cada objeto da forma que você achar melhor, do jeito que você achar melhor. Tá? Agora, uma coisa que você vai perguntar, poxa, eu queria colocar a imagem, queria colocar o logo da empresa, ou qualquer coisa nesse sentido, é muito mais simples. Você pode colocar como background, então vamos procurar aqui na internet uma imagem qualquer, Hospital Images. Eu espero que não apareça nenhuma besteira. Opa. Aí, vamos pegar essa imagem aqui, por exemplo. Cadê? Aqui. Por exemplo, você poderia pegar essa imagem aqui, vou salvar essa imagem como Splunk 02. Tá ali. Vou pegar essa imagem aqui agora e vou clicar no background. Eu quero o Splunk 02. Pronto, a imagem está lá. E aí você tem algumas opções de dizer aonde você vai querer essa imagem. Você pode customizar o tamanho da imagem, você pode customizar a posição, então eu quero que ele esteja em 300, nem sei se isso aqui é possível, mas você quer 300 e ele esteja a 250 no Y, ou coisas nesse sentido. Você pode definir, você não pode arrastar a imagem, mas você pode definir aonde ela vai estar. Então isso aqui poderia ser o seu logotipo, ou qualquer coisa nesse sentido que faça sentido para a sua empresa, ou qualquer coisa nesse sentido, tá? É você que define. Então vamos colocar aqui 300, para ele ficar um pouco mais para baixo. Pronto. E aí você tem aqui, e aí você poderia colocar um fundo da cor da empresa, adicional, ou coisas nesse sentido, porque você tem um background aqui. Então você poderia falar, o meu ele é branco? Não, ele é preto. E aí a imagem fica ali, e o preto fica aqui, por exemplo. É você que define como que você pode fazer. A diferença é que é muito mais prático e simples executar essas customizações aqui via Splunk Enterprise Dashboards Beta. Fechado? Bom, esse daqui, como eu falei para vocês no começo, eu devo ter demorado umas 2 horas e pouquinho para fazer, porque eu já tinha tudo na cabeça do que eu queria fazer. E aí eu usei uma tática, que isso é bem legal, de fazer o seguinte. Você vê que eu clico nesse objeto, eu queria outro objeto igual esse, mas eu queria aproveitar um monte de coisa que ele já tem. Você só vem aqui e dá esse mais aqui, ele clona, ou Ctrl+C, Ctrl+V. Você clonou ele, qual é a diferença? Ele vai ficar como copy da search que você fez. Eu posso colocar um título aqui, título. Aqui eu posso colocar uma descrição, se você quiser deixar bem explicado o que é isso. E aí você pode mudar a consulta, como está aqui um dia, vou colocar 2 dias, por exemplo. E a gente vê o que ele faz. Tem uma diferença pouca de um dia para o outro. E eu quero mudar o percentual. Quando estiver acima de 100, eu quero o roxo. Pronto. 2 painéis em quanto tempo? Se você quiser outro, inclusive, mesma coisa. Ou o maisinho, tá? Você escolhe, ou Ctrl+C, Ctrl+V, mesma coisa. Título 1. Aí fica a cópia da cópia e vai ficar assim, tá? Enquanto você não mudar, vai ficar dessa forma. Aí eu posso mudar isso daqui para 30 minutos. Eu dou um save aqui.
ele teve um número menor, ele já caiu em outra coloração. Mudo essa coloração, por exemplo, se eu quiser. Essa de cima aqui eu também posso mudar. E pronto. Tá pronto. Mais um. A facilidade que você tem de fazer novos objetos nesse layout, ela te permite ser muito mais prático e rápido. E você tem um trabalho mais otimizado. Então, quando eu comecei a fazer esse, eu criei a imagem de fundo. Eu falei, pô, eu acho que eu quero algumas coisas aqui, mas eu vou começar com o quê? Começo com esse. Começo com esse quadrado. Eu sei que todos eles aqui são dados que eu estou colocando na mão. Não são nenhum dados do Splunk. Fiz isso para todos eles. Por quê? Eu falei, olha, a capacidade de atendimento para esse cenário é de 200. Então eu criei 4 quadrados, dividi os 200 pelos quadrados. E esses caras, a diferença é que eu usei um time chart aqui para mostrar essa opção do single value. Só isso. A diferença é que eu fui mudando aqui a questão do span. Então, para um quebrou com 35, para outro a quebra foi, sei lá, de 20 e assim por diante. Tá? E aí cada um tem o seu threshold aqui. Você percebe que todos vão ter a mesma coloração do threshold. A diferença que muda é de fato o valor de cada um. Então, todos aqui têm a mesma coloração. A diferença é a graduação de cada espaço, né, ou de cada segregação de tamanho. É isso, nada diferente disso, certo? Então, esse é o que eu gostaria de mostrar para todos, né, e a gente poder, não sei quem está trabalhando muito com dashboard no dia a dia, mas para que todos tivessem uma visão que é mais prático hoje em dia se trabalhar com esse tipo de dashboard do que com o dashboard tradicional. Tá bom? Era isso que eu gostaria de mostrar.